Procuremos agora fechar os nossos olhos, relaxar a nossa mente, nosso corpo e elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para a reunião desta noite, quando estudamos a doutrina espírita, quando exercitamos a prece, a doação anônima de nossas melhores energias endereçadas a todos aqueles com quem nós temos um relacionamento, na família, no trabalho, e mesmo todos que estão internados nos hospitais de nossa cidade. Nesse exercício da prece, nós fazemos uma doação consciente que visa ajudar e mostrar também o nosso grau de dedicação, de altruísmo e a prática da caridade. Queremos, Senhor Jesus, rogar o Teu amparo para esses instantes, que cada um de nós seja envolvido pela Tua paz, e pedimos em especial a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, tio Rolandinho, minha mãe, demais espíritos familiares, espíritos amigos, que nos acompanham nos trabalhos desta casa, que possam fortalecer a todos e coordenar as nossas atividades. É contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião. E que assim seja. Nós teremos inicialmente a explanação do Júnior. Dando sequência aqui ao Livro dos Espíritos, nós vamos entrar na duração das penas futuras. Kardec pondera se essas penas pelas quais teremos que passar, será que elas são eternas? Será que elas têm um tempo definido? Elas estão embasadas em quê? E ele nos coloca que elas estão embasadas em leis. Leis estas que estão inscritas na nossa consciência. Então é importante que a gente entenda. A gente cometeu um erro hoje. Quando é que eu vou ressarcir esse erro cometido? No momento em que eu for me conscientizando do erro cometido, isso pode perpassar muito tempo. Por exemplo, um caso interessante que nos é contado por Humberto de Campos, no ano de 177 da era cristã, ocorreu uma recepção a um ilustre romano, e ali colocaram cristãos e junto com animais e puseram fogo para que os animais ficassem assustados e a partir daí pisassem, ficassem desesperados e fossem sobre os cristãos que ali estavam. Ocorreu uma morte coletiva. Passados 1000 e poucos anos, no ano de 1961, ou seja, quase 1800 anos depois, esses espíritos responsáveis por aquilo estavam conscientes e haviam programado agora a recapitulação de um problema. Então eles iriam passar por uma dificuldade em um circo norte-americano que esteve em Niterói, no Rio de Janeiro. E ali o que ocorre? Ocorre que começa a pegar fogo, os animais ficam desesperados e passam a subir e a envolver as criaturas. Então nós vemos que entre o tempo do erro e o tempo agora do ressarcimento, passa-se um tempo muito longo, porque depende da nossa conscientização. Porque a finalidade de nós recapitularmos não é punir-nos, não. É nos possibilitar mecanismos reeducativos, que nós aprendamos com isso. E nesse percurso, nessa trajetória, a gente tem uma oportunidade de acordar, tem uma oportunidade de ajudar. Então a gente pode reparar não apenas pela dor. A dor é o último instrumento utilizado pela misericórdia divina. Nós temos uma série de possibilidades, então são as chamadas provas que nós não nos aproveitamos.
Então a pessoa às vezes tem um problema, que é chamada, como o André Luiz nos fala, de uma dor evolução, para o espírito acordar, para o espírito despertar. É uma dor que está auxiliando a ele e ainda ele não está reparando o erro, para que ele possa despertar e desperto possa programar uma recapitulação. Então nós vemos que nesse processo do erro e do acerto, ou do reencontro com o nosso erro e a partir daí com o acerto, existem uma série de atenuantes, uma série de agravantes, uma série de oportunidades. Então a pena tem essa finalidade, nós recapitularmos, nós nos instruirmos, porque nós temos um compromisso com a nossa consciência. Enquanto a gente não estiver em paz com a consciência, a gente não terá aproveitado a lição. Então, veja bem, eu errei para com o outro, eu tenho que me reencontrar com esse outro. Eu influenciei pessoas, eu gerei vibrações ruins para a psicosfera do planeta, eu tenho que ressarcir tudo isso. Eu tenho que agora vibrar positivamente, onde outrora vibrava negativamente. Eu tenho que influenciar positivamente, coisa que eu fazia de forma negativa. E eu tenho que me reencontrar com essa pessoa para que estabeleçamos vínculos de amor. Mas se ela não aceitar, não tem problema. Eu terei que estar nessa condição. Se ela agora for recalcitrante, se ela não quiser se aproveitar, o problema já não é nosso. Nós estamos fazendo por onde? Nós estamos indo ao encontro dela, nós estamos tentando ajudá-la. E o último degrau é a consciência. Então é importante que a gente tenha clareza nisso. A nossa consciência é algo que vai sendo o quê? Vai acrescendo valores, vai amadurecendo. Eu passo a ter uma visão diferente da vida. Eu passo a ter elementos novos, que é a educação, que o convívio, que o meio em que eu vivo através de pessoas que nos influenciam, e as leis humanas vão fazendo com que a minha consciência agora tenha valores outros. E tendo valores outros, o que acontece? Ela passa a avaliar de uma outra forma. Ela passa a ter lucidez. E quando ela tem lucidez, ela pode agora fazer petições. Ela pode aceitar o que for melhor. Porque a finalidade, se fosse antes, ou seja, eu não estou consciente, iria gerar o quê? Blasfêmia, revolta. Não é a finalidade. A finalidade é educar. A finalidade é fazer com que a pessoa aprenda, progrida, se eduque. E é isso que faz com que a gente vá, aos poucos, podendo progredir. Um exemplo interessante para isso. Judas Iscariotes, o intuito dele não foi levar Jesus à crucificação. Foi pura e simplesmente fazer com que Jesus fosse entregue a uma situação difícil e se mostrasse. Imaginava ele que Jesus fosse um homem tímido, um homem cheio de dúvidas, um homem frágil, e sendo levado a uma situação difícil, ele pudesse se mostrar tal como ele conhecia. Então, o que ele faz? Ele vai até o templo, conversa com Anás e com Caifás, que coordenavam ao templo, e faz com que ele pudesse, a partir daí, colocar Jesus em uma condição difícil. E colocando Jesus nessa condição difícil, ele imaginou que iria se mostrar. Jesus iria se mostrar, tal qual ele era, a grandeza. E o cristianismo e a boa nova iria se precipitar, iria se fazer. E Jesus, na sua realeza, que ele imaginava espiritual, iria se mostrar. Mas ele viu que aquilo foi por terra. Ele viu que ele havia se precipitado. Ele viu que Jesus tinha uma outra mensagem. Então o que ocorre? Ele vem a se suicidar. A primeira coisa que Jesus faz é visitar, após ele deixar o corpo físico, Jesus, é visitar Judas no plano inferior. Quem nos conta é Humberto de Campos. Então o que vai ocorrendo? Ele desperta, Maria vai até ele, a Judas, e ele começa agora a reencarnar no movimento cristão das primeiras épocas. E passa o quê? A ressarcir o seu erro, a recapitular aquilo que ele havia feito, mas ele tinha um drama com a sua consciência. Ele não estava em paz consigo mesmo. Então ele pede agora uma reencarnação difícil, aonde ele seria testado, aonde ele seria traído, aonde ele seria entregue como herético, e o que foi feito quando ele reencarna como Joana d'Arc. Quando ele reencarna como Joana d'Arc, ele vai liderar o exército francês, que vai preservar os cromossomos,
os genes, para aquele povo receber outrora os renascentistas, os iluministas. Então ele tinha uma tarefa primordial. Aqueles genes eram os mais adequados para a vinda de espíritos inteligentíssimos, queriam ajudar o planeta. Então ele tinha uma tarefa primordial. Não foi aceito, não foi entendido, foi entregue pelos franceses aos ingleses e morre na fogueira. Então o que acontece? Acontece que ele passa tudo aquilo que ele havia promovido ao Cristo, porque a sua consciência ainda não estava em paz. Então a duração da pena é: nós aproveitamos as lições, nós amadurecemos com as dificuldades ou não? Se nós não amadurecemos, se nós não nos aproveitamos ou aproveitamos parcialmente, a lição ainda não foi totalmente assimilada. Então muitas vezes está colocado no Evangelho, esse é o bem sofrer. Por quê? Porque a pessoa às vezes passa pela dificuldade e não se aproveita, fica blasfemando, fica revoltado, fica insatisfeito, fica avaliando isto e aquilo e não sabe o seguinte: nós estamos em contextos de reparação, nós somos espíritos enfermos, nós não somos espíritos que temos um passado vitorioso, não. O nosso passado é de erros, de desatinos, de uma série de situações infelizes. E aí nós temos que ser colocados em situações que, quando nós nos conscientizamos, e é o nosso caso, nós pedimos. E aí às vezes a pessoa que vê e o que faz, ela é lúcida, ela gostaria de ser o quê? Apupada. Ela gostaria de ser reconhecida em âmbito profissional. Ela gostaria de ser reconhecida no âmbito familiar. Ela gostaria de ser requisitada a nível social. E isso não ocorre. Gera uma insatisfação nessa criatura. E por que isso? Porque outrora ela teve tudo aquilo e não soube aproveitar. E a vida está querendo levá-la a um amadurecimento espiritual. Querendo fazer com que ela agora desperte para outra realidade, que não é uma realidade pura e simplesmente material. Então, as penas são transitórias, elas visam o amadurecimento do espírito. Então, quando nós nos aproveitamos deles, é isso que vem a ocorrer. Então é importante que fique claro que a doutrina espírita nos mostra que sempre nós teremos oportunidades. Agora, se o espírito não quiser aproveitar-se, estamos chegando, por exemplo, em um momento de definições do planeta. Como todos os planetas chegarão, o que ocorre? Eles serão levados a outros rincões, a outros locais. As oportunidades continuarão a ocorrer, mas em outros ambientes. Aqui nós estamos sendo conclamados agora a fazermos aferições, a fazermos avaliações, a definirmos: queremos o bem mesmo? Será que o bem é compreendido por nós? O bem como humildade, como paciência, como fraternidade, como solidariedade? Ou será que eu entendo o bem como respostas às coisas materiais? Então, é isso que está em jogo nesse momento. E nós temos que dar mostras da nossa evolução, da nossa maturidade, do aprendizado que nós temos oportunidade de receber. Então a doutrina espírita é bem clara: todos os espíritos irão acordar um dia. Passe mais tempo, menos tempo, eles irão ter consciência. Às vezes mais recalcitrantes, milhões de anos, milhares de anos. E existem espíritos que não reencarnam há muito tempo. Existem espíritos que estão há muito tempo no plano espiritual inferior. Por quê? Porque não querem se reciclar, não têm interesse em aprender, não têm interesse agora, mas eles chegarão um momento em que eles serão conclamados, como foram quando aqui vieram os capelinos. E chegando aqui, o que ocorreu? Eles eram importantes para o planeta, eles eram considerados, entre aspas, deuses. Eles conheciam coisas que o terráqueo daqui não sabia. As pessoas que aqui viviam eram rudes, eles sabiam construir pirâmides, eles sabiam desviar o curso de um rio, eles sabiam coisas, por exemplo, o terreno mais fértil para a plantação, eles sabiam tudo o que nós não conhecíamos e, consequentemente, eram considerados deuses. Aprenderam, foram solicitados, foram requisitados, puderam dar mostras e progrediram. Então é dessa forma que nós temos que compreender. As oportunidades são incessantes. Um espírito mais amadurecido se aproveita antes das oportunidades. O não se aproveitará amanhã. No livro Ação e Reação, André Luiz nos relata um caso interessante. Eles estão diante de uma dívida expirante, uma dívida que estava se findando. E eles vão visitar com o instrutor Silas,
André Luiz vai àquele local e vê que ele está ali como um indigente em um grande hospital. Um indigente agora vivendo um processo de tuberculose pulmonar. Então ele vivia, os bacilos envolviam, as golfadas de sangue ali existiam. Ele estava nos últimos instantes da sua vida. Era um processo agônico, ele estava agonizando. E ali André Luiz mostra, conversemos com ele mentalmente que ele vai responder. Pergunte a ele, fala a Hilário Silva e a André Luiz. E eles perguntam, qual é a religião do senhor? Eu sou católico romano. O senhor teve família? O senhor teve amigos? Os únicos amigos que eu tive foram os meus pais. Eu tive um irmão, ele redarguindo mentalmente, respondendo mentalmente. Eu tive um irmão que teve muitos problemas comigo. Ele me levou a uma situação difícil. Eu fui internado em um manicômio, apresentei-me a ele posteriormente, após sair desse local, e ele me enxotou da sua casa. Eu fui trabalhar como vigia noturno. E vivendo diante das dificuldades de clima, eu vim agora ter esse problema da tuberculose pulmonar. Mas o senhor está revoltado? Falou, de forma alguma. Eu imagino que o meu irmão é mais infeliz do que eu. Eu estou em paz com a minha consciência. O meu irmão vai ter que se encontrar com o que ele realizou. Mas eu o perdoo. Hilário Silva, nesse momento, começa a chorar. Vê que é um espírito humilde, um espírito que está ali passando por uma dificuldade, sem revolta alguma, sem medo e sem blasfêmia. E aí Silas começa a mostrar por que ele está passando essa situação. Num passado não tão distante, ele teve dinheiro, ele teve posição. O pai e a mãe dele deixaram uma herança muito grande, deixaram ele com um irmão. O irmão que era um menino que tinha problemas, que ele teria que criar essa criança. Era um menino que tinha problemas mentais e emocionais. O que ele faz? Ele coloca essa criança no subsolo, no porão do castelo. Ele morava numa grande casa e dava saraus, festas, recepções e gastou todo o numerário dele. Chegou o momento que ele precisava do numerário do irmão. E o que ele faz? Ele faz com que o irmão fosse levado agora ao relento para passar problemas. E o irmão, forte fisicamente, não era envolvido por doenças. Até que ele dispensa 2 escravos que trabalhavam com ele. E ele vai até o irmão e faz com que o irmão morra agora com umas facadas no peito. E ele fala que foi os escravos que ali fizeram. E Silas diz... O grande problema dele, quando chegou no plano espiritual, após ter passado em planos inferiores, a grande petição dele era ressarcir esse problema. Ele está expirando esta dívida. E tudo que ele promoveu ao seu irmão, que o perdoou, ele terá que passar agora junto ao outro, que será inclemente, tal como ele foi. E assim ele passou dificuldades. A pena dele estava expirando porque ele estava levando a bom termo. Ele estava agora sabendo utilizar-se de todos os desacertos, construindo novas paisagens e novas opções de vida. Que nós entendamos que as oportunidades estão colocadas adiante de cada um de nós. E que Deus ampare a cada um. Nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Na primeira parte, no primeiro dia de estudo, foi analisada a parábola das festas das núpcias, depois o item de Mateus falando sobre a porta estreita, mostrando que a porta que vai nos levar ao progresso é aquela por onde nós teremos dificuldades para ultrapassá-la. No entanto, nós temos todas as condições de fazermos isso de acordo com a condição de cada um de nós. E hoje nós vamos ver a terceira parte, que é mais uma citação de Mateus, intitulado Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E aí o Cristo, no Sermão do Monte, ele fala exatamente isso nesses versículos de 21 a 23. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor,
Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Quando a gente lê esses versículos de Mateus, a primeira coisa que nós precisamos fazer não é ler de uma forma estanque, de uma forma isolada. Nós precisamos, para entender o Novo Testamento, nós precisamos avaliar as condições e quando ele foi dito, quando essas palavras foram ditas. E o Cristo, no Sermão do Monte, que Mateus divide em 3 partes, na terceira parte, ele inicia dizendo: não queirais julgar para não seres julgados. No item 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. No 13, entrai pela porta estreita. No 15º, guardai-vos dos falsos profetas. E no 17º, ele fala sobre Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Quando nós vemos o Sermão do Monte nessa terceira parte, nós vamos ver mais um alerta, mais um esclarecimento que o Cristo estava dando para as pessoas no relacionamento que eles deveriam ter para com o próximo, na busca incessante que nós devemos ter das nossas melhoras, mas alertando sobre as dificuldades que todos deveremos ter para progredir, as dificuldades que todos deveremos ter para superar os obstáculos esses que na maioria das vezes estão dentro de nós mesmos. E nós temos dificuldades de superar esses obstáculos, porque para superá-los nós temos que, ao invés de sermos orgulhosos, nós devemos que ser humildes. Ao invés de nós compartilharmos as coisas com os outros, nós queremos entesourar as coisas egoisticamente para nós. Portanto, muitos dos erros que nós temos decorrem de nossas imperfeições morais e da maneira como nós encaramos as oportunidades que temos. Ele falava também para nós tomarmos cuidados com as pessoas, os falsos profetas, porque haverão muitos lobos vestidos com peles de cordeiro. E termina dizendo que não serão levados ou serão reconhecidos no plano espiritual as pessoas que somente bradarão o nome de Senhor, mas aqueles que realmente trabalharem. Toda essa situação ficou bastante clara em uma passagem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde no capítulo 4, Humberto de Campos denomina esse capítulo a família Zebedeu. E nós vamos ver que João e Tiago eram filhos de Zebedeu e Salomé. E eles foram convidados pelo Cristo se eles queriam participar das alegrias da Boa Nova. Eles ficaram alegres, felizes, estupefatos, e foram para casa e comentaram com sua mãe sobre o convite. A sua mãe, ela refletiu e começou a questionar e a fazer algumas observações íntimas, alguns questionamentos íntimos. E ela começou a pensar e refletir: será que aquele reino prometido por Jesus não estaria próximo? Será que Jesus estava falando em nome de algum príncipe? Ou seria intérprete de algum desconhecido ilustre e, neste momento, ele estava recrutando pessoas fortes e trabalhadoras? E como mãe, ela começou a pensar e achar que os seus filhos poderiam ter, naquele convite, uma grande oportunidade. E pensou também que eles poderiam ser privilegiados. E aí ela procurou o Cristo e disse: Senhor,
Logo após a instituição de seu reino, eu desejaria que meus filhos se sentassem, um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu reino. Vejam a interpretação que tinha aquela mãe, querendo o melhor para os seus filhos, mas ainda imatura e não compreendendo o que seria o reino que Jesus estaria instaurando aqui na terra. E Jesus olhou para aquela mulher, sentindo a sua ingenuidade, e disse: antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Beber do cálice significa compartilhar de todas as alegrias, mas também de todas as dificuldades que eles deveriam encontrar na jornada de divulgação da Boa Nova. Nós vamos ver que essa interpretação é uma interpretação puramente humana que Salomé teve, onde ela queria que seus filhos fossem privilegiados, porque estavam sendo convidados para serem discípulos de Jesus. Nós vamos encontrar em um outro livro chamado Afinal, Quem Somos?, de Pedro Granja, no capítulo nono chamado O Catolicismo, uma história do catolicismo, da implantação do catolicismo na face da terra. E ele começa dizendo: em suas origens puramente evangélicas, a história da Igreja Romana deve ser considerada a partir de Pedro, em 42, e mais seus dois sucessores imediatos, os dois papas que seguiram Pedro, Lino e Clemente, pontificada por um caráter espiritual durante o primeiro século da sua existência. Esta era a característica da Igreja Romana, que era levada para o povo de uma forma bastante espiritual, bastante amiga. Nesta época, a igreja era caracterizada pela ordem, pela fraternidade, pela tolerância e harmonia entre os colaboradores. Superpunha-se aos interesses materiais dos impérios, dos governos e das sociedades, que os homens passaram a ver nela uma grande força disciplinadora do mundo. Então vejam que esta era a imagem da igreja logo no seu início, até mais ou menos o século II, início do século III. No entanto, com o passar do tempo, todos esses valores espirituais acabaram sendo desprezados. E fala Pedro Granja, desprezando o governo espiritual pelo governo temporal, infiltrou na igreja o vírus da ganância, do mando e da posse. E aí nós vamos encontrar toda uma situação bastante constrangedora que aconteceu nos séculos seguintes, chegando no século XIII, com a grande corrupção, com o grande problema, a grande derrocada da igreja, que foi justamente a venda das indulgências. Então vejam, se Salomé estava querendo privilégio para os seus filhos por eles terem sido convidados, independentemente das condições que eles estavam, a partir desta corrupção, uma outra visualização totalmente materialista das coisas da religião, quando os homens, com suas imperfeições, passam a tomar conta desta situação, e aí então passou a se vender indulgência, vender perdão das faltas dos homens. Vejam que refere-se às indulgências, são abusos cometidos pelos membros da Igreja Católica, e os primeiros registros remontam ao século XIII, sendo que essa prática persistiu na Igreja até o século XVI. Nós tínhamos na Igreja até mesmo os profissionais perdoadores, aqueles que falavam: assim que uma moeda tilinta no cofre,
uma alma sai do purgatório, com coisa que eles podiam garantir para aquela pessoa, que ela seria liberada de todos os erros cometidos somente pelo fato dela ter dado uma esmola, ter dado uma contribuição para a igreja, que se chamava então indulgência. Nós vamos encontrar que este fato fez com que houvesse a revolta de algumas pessoas, e este personagem, que é Martinho Lutero, que segundo Hermínio Miranda é a reencarnação do apóstolo Paulo, ele faz com que haja a reforma da igreja, e ele chama essa reforma como um protesto, por isso que ele chama de reforma protestante, e elabora 95 teses para que então pudesse ter uma modernização, uma maneira diferente de ver as coisas da igreja. Assim, em 1517, o Papa Leão X, ele oferece indulgências para aqueles que dessem esmolas para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. E ele autoriza algumas pessoas a divulgar isso de uma forma muito ostensiva, como, por exemplo, Johann Tetzel, um alemão, que fez uma divulgação muito agressiva desta indulgência, e isso fez com que Martinho Lutero, que era alemão, também se revoltasse com aquela situação. E ele dizia que, embora não negasse o direito do Papa ou da Igreja em conceder perdão e penitências, ele, Martinho, não acreditava que dar esmolas seria uma boa ação, mas um ato semelhante à compra de indulgências e perdão das penas temporárias. E ele, então, era totalmente contra esse fato de se comprar o perdão de seus erros por meio de uma doação monetária. Nós vamos encontrar que em 1567, o Papa Pio V, ele fez com que todas as indulgências fossem canceladas na igreja, e, inclusive, qualquer que fosse a transação financeira em troca do perdão. Tudo isso é para mostrar que muitas pessoas ao longo da história acharam que só pelo fato de terem uma determinada situação de convite, como, por exemplo, Tiago e João, ou uma situação financeira, como, por exemplo, essas pessoas que compravam o perdão da igreja por troca de alguns tostões, tudo isso é uma maneira exatamente fria e material de se ver algo muito sério. Nós vamos encontrar que a doutrina espírita, ela tem uma interpretação totalmente diferente, e aí então o que nós vamos concluir coincide muito com o que o Júnior acabou de dizer. Onde a doutrina espírita, ela fala nas sucessivas encarnações, justamente para que nós saiamos da animalidade, onde nós saiamos dos erros e das imperfeições, para entrarmos de uma forma evolutiva, gradual, no sentido da angelitude, no sentido do progresso. Isso somente se fará por meio das sucessivas encarnações, das diversas experiências que eu terei, e não pela compra de um perdão. Todos nós temos erros. Se não tivéssemos erro ao longo das nossas existências, com certeza não estaríamos aqui. Todos nós temos erros. Estes erros, de forma nenhuma, serão perdoados ou esquecidos, porque nós somos assim ou assado, temos esse valor ou aquele valor. Todos nós teremos esses erros cometidos, superados, por meio do sofrimento, por meio das dificuldades que nós vamos ter, convivendo muitas vezes com desafetos, onde as antipatias gratuitas se aparecem à nossa frente. Então nós vamos ver que o espírita,
ele entende essa situação justamente porque ele visa a transformação moral. E ele deve se esforçar por dominar as suas más inclinações. Não pensem que todos nós que estamos aqui, todos nós que aqui falamos, nós somos bonzinhos e se vocês fossem videntes, nós teríamos uma auréola de santo. Não, todos nós temos as imperfeições. O que nós, espíritas, talvez tenhamos de maior diferencial com as outras criaturas de outras religiões, é que nós procuramos, de uma forma consciente, superar as nossas dificuldades, errar menos, ou, se possível, não errar, transformando-nos moralmente, sendo hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. O que nós precisamos é entender que hoje nós estamos em um desequilíbrio ainda, onde as imperfeições morais, os erros cometidos em outras ou nesta encarnação, pesam bastante. Mas nós precisamos ter força e determinação para que o avanço moral, a superação de todos esses erros comecem a pesar na nossa personalidade e a gente pelo menos equilibre isso em um primeiro momento, em uma primeira situação, para depois a gente conseguir fazer com que o progresso se estabeleça de uma forma natural. Epícteto, que é um filósofo grego que viveu como escravo em Roma na era de Nero, ele já falava: o progresso moral não é um privilégio natural das elites, nem é adquirido por acaso ou por sorte, mas através do trabalho de si mesmo, diariamente. Então não adianta ser bonzinho hoje, se eu fui bonzinho hoje, então amanhã eu não preciso ser tão bonzinho. As coisas não são dessa forma. Nós precisamos buscar a regularidade, o equilíbrio das nossas ações, para que a gente possa trazer de uma forma espontânea, de uma forma natural, as virtudes para dentro de nós. E quando a gente busca mais uma vez o Evangelho, está ali no capítulo Buscai e Achareis. Nós não devemos acumular os tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão e onde os ladrões os desenterrarão e os roubarão. Nós devemos acumular os tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão e onde os ladrões não penetram nem roubam, pois onde está o seu tesouro, também está o vosso coração. Veja que o Cristo, ele falou de uma forma sequencial, palavras, frases, para tocar o íntimo das pessoas, há 2000 anos passados. E até hoje nós vamos encontrar exatamente as pessoas cultuando as coisas materiais, se odiando, como a mídia nos mostra, esse ódio eterno que existe nos países ali do Oriente Médio. Nós vamos encontrar coisas que é impossível a gente entender se não olhar pelo prisma da reencarnação. E nós precisamos fazer com que esses tesouros do coração realmente sejam buscados por nós. É uma busca incessante pelas virtudes, é uma busca incessante pelo perdão, pelo amor ao próximo. E amor ao próximo significa que nós devemos perdoar, significa que nós devemos ser humildes, significa que nós precisamos conviver de uma forma salutar com as criaturas, fazendo com que elas tenham oportunidades criadas por nós ou oportunidades que nós podemos esclarecê-las e alertá-las para que elas visualizem, mas nós precisamos oferecer isso, e isso é uma forma de esclarecimento, uma forma de contribuição que o espírita pode dar, porque ele tem esta visualização diferente. E nós vamos encontrar dentro dos líderes da doutrina espírita todas estas
essas dificuldades, esses momentos difíceis na vida de todos. Allan Kardec, ele não foi um privilegiado. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, até processado foi. Carba Schutel, Benedito Fernandes, aqui na nossa vizinha cidade, a Dona Linda, em Birigui. Todos eles tiveram dificuldades. Todos eles falavam, Senhor, Senhor, mas eles ostentavam o trabalho em suas vidas. Eles mostravam caminhos diferentes, onde as pessoas poderiam trilhar e poderiam conseguir uma maior felicidade. Pessoas que trabalharam e que muitas vezes substituíram dias, noites, que poderiam ser aplicadas de outra forma em favor do próximo. Assim, o trabalho é a grande ferramenta que nós temos para superar os erros do passado. Não é comprando perdão, isso não existe somente em mentes extremamente obtusas, em que a ignorância ainda graçava, é que poderia acontecer isso. Somente mentes oportunistas acham que nós ou que as pessoas podem ter privilégios no plano espiritual. Nós vamos encontrar essas criaturas, por todo o trabalho que eles desenvolveram, eles deixaram um nome, deixaram um rastro a ser seguido, que é a melhor coisa que nós podemos deixar para os outros, um caminho a ser seguido para que a gente encontre a felicidade. E para finalizar, nós precisamos entender que tudo na vida exige trabalho. Tudo na vida exige um determinado sofrimento, uma determinada dedicação. Emmanuel nos fala que nós vamos ver os dissabores presentes, os reveses, na vida de todos. No entanto, o pão que nós consumimos é o resumo de inúmeras obrigações que começaram no solo, no cultivo do trigo. A vestimenta que nos agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com o preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram para levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quantos se consagraram ao ministério do ensino. E o livro que te instrui custou a vigília dos que sofreram para fixar em caracteres humanos o clarão de ideias nobres. Em tudo nós vemos o trabalho, em tudo nós vemos a superação, em tudo nós vemos que o progresso pode ser alcançado. A superação dos erros podem ser alcançadas, mas nunca pela indulgência, nunca pelo privilégio, mas pela determinação, pela dedicação que nós vamos ter. O remédio que nos alivia as dores é o produto de atividades conjugadas de muitas pessoas. E nós, se aspiramos à realização de um alto destino, nós não devemos esquecer de lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem o apoio no próprio sacrifício. E aqui nós vemos Alpes. Se eu quero, na sombra deste vale, exaltar o topo do monte apenas, basta que eu fique estagnado na sombra, olhando para cima e exaltando a beleza da neve no cume do monte. Mas, se eu me disponho a comungar o sol lá no alto do monte, será preciso usar a cabeça, sentir a própria alma, mover os pés e agir com as próprias mãos. Isso significa trabalhar. Isso significa progresso.
Isso significa superação. Assim, muitos serão chamados. Uma população imensa está sendo chamada a todos os momentos. No entanto, poucos serão os escolhidos. Que nós possamos fazer parte desse grupo de trabalhadores e merecermos não somente o convite, mas também a seleção. Que todos tenham muita paz.